Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui novamente para mais uma leitura. Estamos com o livro Descubra Seu Destino, por Tiago Brunet. Nós vamos para mais um subtítulo aqui. José foi expulso de sua família e de sua nação. Nós vimos anteriormente que Jesus estava na zona de conforto, zona de expulsão, e Davi também foi colocado na zona de expulsão. E hoje nós veremos que também José esteve nessa teoria que Tiago Brunet desenvolveu, que é a zona de expulsão. Tá certo? Bora lá? José foi expulso de sua família e de sua nação. Um dos personagens da história que mais gosto de estudar e do qual consigo tirar muitas lições de vida é José, filho de Jacó, mais conhecido como José do Egito. José se assemelha a Davi por ser o caçula entre vários irmãos e por ser de uma família de pecuaristas. A teoria da zona de expulsão parece ter sido construída para ser aplicada à vida dele. José sofreu duas expulsões fundamentais para que saísse da barra de sua família e alcançasse o topo do mundo. José saiu do meio de uma família de nômades mesopotâmicos para liderar o Império Egípcio no seu período áureo. Como isso aconteceu? Sofrendo expulsões de sua zona de conforto e segurança. Ou seja, se soubéssemos pelo que teríamos que passar para alcançar o nosso destino, desistiríamos de tudo. Por isso a zona de expulsão é obrigatória. É a única forma de você realmente ir para onde deveria estar. A primeira expulsão aconteceu quando os irmãos dele levavam os rebanhos do pai para passar em campos muito distantes de casa. Jacó mandou que José levasse comida aos irmãos que tinham inveja do caçula, pois ele era paparicado pelos pais. Eles desconfiavam que José seria um herdeiro que teria alguns privilégios a mais, visto que desde cedo o pequeno costumava ganhar os melhores presentes. Caro leitor, sempre irão te perseguir furiosamente se você tem essas três coisas que eram parte da vida de José, segundo Gênesis 37. Ser muito amado por alguém, ter uma túnica colorida, ou seja, algo que chama atenção por você, e ter um sonho. Isso é interessante. Bora voltar aqui de novo? Se você tem essas três coisas que eram parte da vida de José, segundo Gênesis 37, versículo 3 ao 5, ser muito amado por alguém, ter uma túnica colorida, algo que chama atenção para você, ou ter um sonho. Essas três coisas, se você tiver, pode ter certeza que te perseguirão furiosamente. Quando os irmãos de José o viram chegando de casa com comida para eles, planejaram matá-lo de longe da vista dos pais. No entanto, o irmão mais velho, temendo os efeitos de ser cúmplice de um assassinato, sugeriu apenas jogá-lo em um buraco e deixá-lo à própria sorte. No instante em que resolveram executar o plano, passou pelo caminho uma caravana de mercadores que seguia em direção ao Egito. Então os irmãos de José mudaram de ideia e resolveram vendê-lo como um escravo. José foi praticamente expulso de sua família pela loucura de seus irmãos e levado para o Egito. Na nova terra foi comprado por um chefe da guarda egípcia e começou a trabalhar como o braço direito desse poderoso homem. Mas nada seria tranquilo. A esposa do chefe se apaixonou por José e queria ter um caso com ele. José se negou e uma mulher indignada diante da rejeição armou uma emboscada, fazendo com que ele fosse preso injustamente. José não tinha como saber, mas a providência divina estava sendo generosa ao dar mais um empurrãozinho para que ele se aproximasse do seu destino. Ele não havia sido escolhido para levar comida para irmãos que não o valorizavam, nem para ser empregado na casa de um oficial do império. O destino reservava algo melhor para aquele jovem com espiritualidade sensível e sabedoria refinada. Na prisão, ele conheceu funcionários do alto escalão do governo egípcio, 2 homens de confiança, servos diretos do faraó, título dado aos reis do Antigo Egito. Um deles, antes de ser preso, trabalhava como copeiro, que, conforme aos costumes daquele tempo, era quem servia bebidas ao faraó depois de já tê-las provado. Ou seja,
Eita, criança, gente, criança, e é isso aí, vambora. Era quem servia bebidas ao faraó depois de já tê-las provado, ou seja, a bebida estivesse envenenada, quem morreria seria aquele serviçal e não o faraó. Só um instante. Eita, Mirelinha. Leva lá pro maninho, leva lá pro maninho. Isso, leva lá. Ou seja, a bebida estivesse envenenada, quem morreria seria aquele serviçal, não faraó. Portanto, o poderoso líder do egípcio confiava sua própria vida no serviço de seu maitre, alguma coisa assim. Certa manhã, na prisão, aqueles homens contaram que tiveram um sonho durante a noite e José conseguiu dar uma interpretação bastante razoável para o que lhe fora contado. A explicação de José previa o que aconteceria no futuro com cada um daqueles homens. Não demorou muito para que eles percebessem que José tinha uma capacidade além do normal. Logo nos dias seguintes, as previsões de José, em ambos os casos, realizaram-se. Em meu livro, O Maior Poder do Mundo, explico sobre o poder da sabedoria, algo que você precisa adquirir para viver uma vida extraordinária apesar dos dias difíceis. 2 anos depois, foi a vez de o próprio faraó sonhar. Um daqueles colegas de cela de José já havia deixado a cadeia e voltado a trabalhar diretamente com o faraó, e quando soube do sonho do soberano egípcio, logo se lembrou de José, o rapaz da prisão que interpretava sonhos. Oi, filha. Aqui, ó, olha. Você pode brincar com isso aqui, tá? Isso. Vai lá, vai. Aí, você pega aí. Isso. O destino criança, gente. Criança, e é assim, a vida que segue. Bora seguindo aqui. Não para a leitura não, gente. Bora lá. A criança vai chegar, vai interromper e a gente continua. 2 expulsões e uma... Vamos voltar aqui. O destino mandou chamar José e ele foi. Depois disso, José nunca mais voltou para a cadeia, nem para a casa do oficial onde havia trabalhado. Ele foi capaz de decifrar o sonho de Faraó e virou o segundo homem mais poderoso do país, mais forte da época. 2 expulsões, uma oportunidade e a glória. Só um instante. Filho, mamãe está gravando, viu? 2 expulsões e uma oportunidade e a glória. Pelo resto de sua vida, José administrou o império, ajudou a sua família, irmãos e pais, sem nenhum tipo de vingança, e promoveu uma ação político-social impressionante no período de grave crise no início de seu governo. O destino criou circunstâncias duras de expulsões, mais favoráveis e grandiosas. José aguardou o tempo certo para as coisas acontecerem, pois havia tido um sonho quando era jovem, e o sonho traçava o seu destino. Ele não abraçou a primeira oportunidade de prazer e vida boa oferecida pela mulher de seu chefe. Ele não se negou a cooperar com seus companheiros quando estava numa situação aparentemente desfavorável. Quando foi chamado à presença do faraó, ele deu o seu melhor, respondeu ao que fora perguntado e apresentou um planejamento para tirar o país da crise. José teve uma ideia e sabia como executá-la. Sua ideia não serve muito se você mesmo não sabe colocá-la em prática. E a gente vai ver amanhã, os judeus foram expulsos de sua terra. Amanhã a gente volta com mais um que fora expulso, que fora colocado na zona de expulsão. Certinho, e a gente amanhã volta com mais leitura. Hoje foi um tempinho mais curto, mas tá tudo certo. E a gente vai ver então, na próxima leitura, os judeus foram expulsos da sua terra 70 anos depois de Cristo. Certinho? Tenham todos um bom dia, façam um excepcional dia.